O som dos carros passando apressados contrastava com o silêncio dentro da cabeça de Rafael. Ele estava ali, parado, os olhos fixos no rio escuro que corria sob a ponte. O vento da manhã balançava sua camisa suada, e as mãos tremiam como se implorassem por ajuda que não vinha. As buzinas, o barulho das motos, os gritos de um ambulante ao longe, tudo parecia distante. Nada fazia mais sentido. Na beira daquele concreto frio, ele sentia que havia chegado ao fim. E foi nesse instante de silêncio opressor que ele se perguntou: como tudo chegou a esse ponto? Antes de continuar, se você já se sentiu sufocado pelas dificuldades da vida e quer ver até onde essa história vai, inscreva-se no canal agora. Histórias como essa mostram que, mesmo nos momentos mais escuros, algo surpreendente pode acontecer. Rafael tinha 38 anos, morava em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, e até 2 anos atrás era dono de uma pequena gráfica. A empresa começou com esforço, noites viradas e sacrifícios. Ele se orgulhava de ter construído tudo com as próprias mãos, junto de Mariana, sua esposa desde os tempos da juventude. Mas, como milhares de brasileiros, viu tudo desmoronar quando a pandemia chegou. As dívidas começaram pequenas, um boleto aqui, um atraso ali, mas logo viraram uma bola de neve. Os clientes sumiram, o aluguel atrasou, os fornecedores cortaram os prazos. Tentou resistir, buscou crédito em banco, fez vaquinha, vendeu o carro. Quando percebeu, já estava devendo para mais de 8 instituições, além de um agiota conhecido do bairro. O telefone tocava o dia inteiro. Senhor Rafael, pagamento em aberto há 92 dias, última tentativa de negociação. As mensagens vinham com ameaças veladas. Até os amigos começaram a evitar contato. Ele tentava manter a cabeça erguida por causa da filha pequena, a Isadora, de 6 anos. Mas a cada cobrança, a cada recusa de crédito, era como se o chão afundasse mais um pouco. Mariana, antes companheira firme, estava exausta. Eu não aguento mais, Rafael. Você não fala, não come, não dorme. A Isa está sentindo tudo, sabia? Eu não sei até quando consigo continuar assim. Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, como se até as palavras fossem peso demais. A vergonha o corroía por dentro. Não era só pelas dívidas, mas pelo fracasso que sentia ser. Aos olhos de todos, ele era o exemplo do cara que não deu certo. Seus irmãos, com empregos estáveis, pareciam viver em outro mundo. E ele? Mal conseguia comprar pão fresco pela manhã. Certa noite não havia nada na geladeira além de uma garrafa d'água. Mariana saiu, deixou Isadora com ele. Sentado no sofá, a menininha perguntou: Pai, a gente vai comer amanhã? Aquela pergunta cortou mais fundo que qualquer cobrança. No outro dia, levantou cedo, como se algo o puxasse para fora da cama. Saiu andando sem rumo e foi parar ali, na ponte do quilômetro 16 da Imigrantes. Pensou em como seria rápido. Ninguém entenderia, claro. Iria doer, mas talvez fosse melhor do que continuar sendo um peso. Mas algo o impediu. Não uma voz divina, nem uma luz do céu. Foi uma lembrança. O cheiro do bolo de fubá da sua mãe, as mãos calejadas do pai que consertava rádios, a risada da Isadora ao brincar com a mangueira no quintal. E por um breve segundo, ele se sentiu vivo. Sentou-se no chão da ponte, abraçado a si mesmo. Chorou como nunca havia chorado. E ali, entre soluços, sussurrou pela primeira vez em anos: Se existe alguém aí, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. A resposta não veio naquele momento, mas um fio de algo desconhecido começou a nascer ali. Não fé ainda, mas talvez esperança. Depois daquela manhã na ponte, Rafael voltou para casa em silêncio. As roupas ainda úmidas do orvalho da estrada, os sapatos cobertos de poeira. Mariana estava sentada à mesa, com a testa apoiada nas mãos. Quando o viu entrar, levantou os olhos, mas não disse nada. Ele também não falou. Apenas caminhou até o quarto, se deitou de lado e encarou a parede até adormecer. Nos dias seguintes, a rotina virou um peso constante. Venderam o micro-ondas, depois a televisão.
Por fim, a aliança. Mariana chorou quando ele tirou a dela da gaveta. A gente vai comprar de novo um dia. Eu prometo, ele disse, tentando parecer firme. Ela não respondeu. Só abaixou os olhos. As dívidas seguiam impiedosas. 3 cartões estourados, aluguel atrasado há 5 meses, contas de luz e água com aviso de corte. Tentou pedir ajuda a conhecidos. Ninguém podia, ou queria. Foi até uma financeira no centro de São Bernardo, mas saiu de lá com um papel na mão dizendo crédito recusado. No caminho de volta, entrou num mercadinho, pegou 2 pacotes de macarrão e uma margarina e teve que deixar um deles no caixa por falta de saldo. Naquela noite, a campainha tocou. Era o agiota, um homem alto, de jaqueta preta e olhar duro. Seu Rafael, chegou a hora. Eu fui paciente demais. Semana que vem, sem falta. Ou vai ter consequência. A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. Rafael engoliu seco, acenou com a cabeça e fechou a porta. Mariana o encarou. Você fez empréstimo com esse tipo de gente? Meu Deus, Rafael! Era isso ou fechar a gráfica? Eu achei que ia conseguir pagar. Você sempre acha, mas nunca acontece, e a gente afunda junto com as suas decisões. Rafael saiu da sala com o coração disparado. Se trancou no banheiro e apoiou os braços na pia, olhando para o próprio reflexo. O rosto parecia mais velho, os olhos apagados. O homem que ele via não era mais ele. Era um estranho derrotado. No dia seguinte, tentou vender algumas ferramentas da gráfica num grupo de Facebook. Um homem apareceu oferecendo um valor baixo, quase ofensivo. Rafael aceitou. Não tinha escolha. Com o pouco dinheiro, pagou parte da conta de energia e comprou pão, leite e 1 quilo de arroz. Entregou as sacolas para Mariana em silêncio. Ela apenas assentiu, os olhos cansados. No sábado, Isadora adoeceu. Febre alta, tosse e uma alergia que cobria o pescoço. Rafael correu com ela para o pronto-socorro municipal. A fila era imensa, 3 horas de espera. Sentado em uma cadeira de plástico, segurava a filha no colo enquanto ela dormia arfando. Pai, eu tô com medo, sussurrou ela. Eu tô aqui, meu amor. Não vou sair do seu lado. Quando finalmente foram atendidos, o médico prescreveu um antibiótico e um antialérgico. Na farmácia, Rafael teve que escolher entre os 2. O mais barato. Comprou um, o outro ficou para depois. Na volta para casa, Mariana não falou nada. Tomou o remédio das mãos dele e foi cuidar da filha. À noite, o silêncio entre eles era quase insuportável. Você não vê que a gente não aguenta mais? Você quer ser o quê agora? Herói? Mártir? Porque pai e marido, você parou de ser faz tempo. As palavras dela doeram mais do que qualquer ameaça. Mas ele sabia que, no fundo, ela só estava ferida. Deitou-se sem jantar. Olhou para o teto, tentando entender como tudo havia escapado dos dedos. A mente girava, relembrando cada decisão errada, cada esperança frustrada. Pensou em Deus, mas sentia que até ele havia virado o rosto. Por fim, murmurou. Se eu sou tão inútil assim, por que ainda estou aqui? E o silêncio respondeu com a mesma frieza de sempre. A manhã começou nublada, o céu carregado como os pensamentos de Rafael. Ele acordou antes do sol nascer, juntou algumas roupas numa mochila surrada, deixou um bilhete na mesa e saiu sem fazer barulho. Mariana não saberia para onde ele ia, nem ele mesmo sabia com clareza. Só precisava respirar longe de tudo aquilo. Pegou o metrô até o Jabaquara, depois embarcou num ônibus intermunicipal rumo ao interior de Minas Gerais. O destino era São Bento do Sapucaí, onde sua mãe, Dona Zilda, morava numa casa simples herdada do avô. O caminho pela serra era lento e o cheiro de terra molhada invadia o ônibus pelas frestas da janela. Cada curva parecia abrir uma cicatriz da memória. Rafael se lembrava de quando era menino, correndo descalço pela estrada de barro, subindo em árvores, ouvindo as histórias da mãe enquanto ela costurava. A infância era pobre, mas cheia de algo que ele sentia faltar há tempos: sentido. Ao descer na rodoviária da cidade,
Foi recebido por um vento frio e o som distante dos sinos da igreja. Caminhou até a casa da mãe com passos lentos, quase envergonhados. Bateu à porta. Dona Zilda abriu e arregalou os olhos. Meu Deus, Rafael! Oi, mãe. Ela o abraçou com força. O cheiro dela era o mesmo, café coado e sabonete de erva doce. Sentaram-se na cozinha e ele contou quase tudo. O silêncio da mãe era compassivo. Ela não interrompia, só ouvia. Depois de um tempo, serviu um prato de arroz, feijão e ovo frito com farinha de milho. Tá igualzinho ao que a senhora fazia quando eu era pequeno, disse ele com os olhos marejados. Porque às vezes, meu filho, é no simples que a gente se reencontra. Naquela noite, sentados na varanda, Rafael observava o céu estrelado, enquanto a mãe mexia no terço. Você lembra quando fez aquela promessa para Nossa Senhora Aparecida? Você devia ter uns 9 anos. Ele riu sem graça. Prometi que ia a pé até o santuário se meu pai saísse do hospital. E ele saiu. Pois é, mas você nunca foi. Cresci, esqueci. A vida foi atropelando tudo. Dona Zilda suspirou. A fé da gente é como uma plantinha, sabe? Se não cuida, seca. Mas se rega de vez em quando, ela renasce. Rafael ficou em silêncio, olhando o terço pendurado na mão da mãe. Era o mesmo de décadas atrás, com as contas gastas pelo tempo. Faz tempo que não rezo, mãe. Nem sei mais como pedir nada para Deus. Não precisa saber, só precisa querer. Ele entende até o silêncio da alma. Na madrugada, Rafael teve um sonho estranho. Estava num campo aberto, sob um céu azul intenso. Sentia um calor suave no peito, como se alguém o envolvesse com ternura. Acordou com lágrimas nos olhos e um aperto diferente no peito. Não era dor nem medo, era saudade. Mas não de alguém. Era saudade de si mesmo. Pela manhã tomou café com a mãe em silêncio. O pão de sal, o café preto forte, o cheiro da manteiga derretida na chapa. Tudo tão simples, tão vivo. Você vai voltar para casa? Não agora, ainda não. Então fica mais um pouco. O tempo aqui anda mais devagar. Às vezes, é o que a gente precisa para ouvir Deus falando. Naqueles dias, Rafael andou pelas trilhas que conhecia desde menino. Sentava-se sob a figueira onde costumava brincar. Lembrou-se das novenas de maio, das procissões com velas, dos cânticos suaves que enchiam a capela. Era como se tudo aquilo tivesse ficado adormecido dentro dele. Um dia, olhando o altar da sala da mãe, com a imagem da Virgem Maria em porcelana, murmurou: Eu não sei o que fazer, mas se ainda tiver um caminho, me mostra. E naquele instante, o silêncio pareceu diferente, mais leve. Como se, no fundo da alma, uma voz antiga começasse a sussurrar de novo. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol nascer. A casa da mãe ainda dormia, e o canto dos galos se misturava com o som dos passarinhos entre as árvores. Sentado à mesa da cozinha, olhava para o nada com o terço da mãe entre os dedos. Não sabia o que estava procurando, mas algo dentro dele o impulsionava para longe dali, para mais perto de algo que nem ele conseguia explicar. Dona Zilda apareceu na porta com o cabelo preso e o avental já amarrado. Você não dormiu bem. Não dormi nada, fiquei pensando, naquela promessa, eu nunca cumpri. Ela se aproximou devagar. Você quer ir a pé até Aparecida? Quero. Talvez seja loucura, mas eu preciso tentar. Houve um silêncio respeitoso entre eles. Ela entendeu sem que ele precisasse explicar. Sabia que não era só sobre a promessa, era sobre se reencontrar, recomeçar. Passaram o dia seguinte separando roupas, organizando a mochila, escolhendo um bom par de tênis. Dona Zilda entregou uma garrafinha de alumínio, protetor solar, um boné e um livrinho de orações antigas. Não é muito, mas vai te ajudar no caminho. Ele sorriu, emocionado. Obrigado, mãe. E leva isso aqui também. Era o terço dela. Aquele mesmo velho com as contas gastas. Ele já me ajudou muito. Agora é sua vez de usá-lo. No dia seguinte, Rafael se despediu com um abraço apertado. O céu estava limpo. O ar gelado da serra cortava o rosto. Ele começou a caminhada com passos firmes, sem saber quantos dias levaria. Sabia apenas
que era o que precisava fazer. Nas primeiras horas, a paisagem o distraía da dor nas pernas. A serra, os riachos, as fazendas escondidas entre o mato. Tudo parecia mais vivo. O silêncio da estrada era profundo, mas não pesado. Era um tipo de silêncio que acolhia. Quando parou para descansar num ponto de ônibus abandonado, tirou a mochila das costas e se deitou no banco de concreto. Respirou fundo e fechou os olhos. Pensou em Isadora, no último desenho que ela fez para ele, um coração torto com as palavras "Te amo, papai" escritas com letras tremidas. Pensou em Mariana, no jeito que ela colocava as mãos na cintura quando ficava brava, e depois voltava a respirar fundo, como se tentasse se perdoar por dentro. Os pensamentos se misturavam com a dor no corpo. A mochila pesava mais do que ele esperava. As pernas doíam. Os pés já mostravam sinais de bolhas. Mas havia algo diferente. Ele não pensava mais em desistir. Em um vilarejo pequeno, comprou pão de queijo e café numa padaria de beira de estrada. O dono, um senhor de fala mansa, perguntou: "Vai para Aparecida?" "Tô tentando." "Então vai com fé, porque o corpo reclama, mas a fé leva." No final da tarde, encontrou abrigo em um posto de gasolina onde dormiu sentado encostado numa parede. Durante a noite, acordou com o barulho de um caminhão parando. Um homem desceu e, ao vê-lo ali, ofereceu água e uma maçã. "Sou Joel. Também já caminhei para lá. A gente pensa que está sozinho, mas sempre tem alguém no caminho." Rafael agradeceu. "Preciso mesmo acreditar nisso." Joel sorriu. "Você vai ver. É assim mesmo. Cada passo que a gente dá, parece que alguém lá em cima dá outro por nós." Antes de seguir viagem, Rafael olhou para o céu estrelado e apertou o terço na mão. A estrada à frente era longa, incerta, mas ele não sentia mais medo. Pela primeira vez em muito tempo, carregava consigo um destino, não no GPS, mas dentro do peito. No terceiro dia de caminhada, o sol não dava trégua. A poeira da estrada subia a cada passo, grudando na pele suada. Rafael sentia o peso da mochila como uma cruz nas costas. As bolhas nos pés já tinham estourado e cada pisada parecia um teste de resistência. Mas ele seguia. A cada curva, a cada subida, ele dizia baixinho: "Só mais um pouco, só mais um pouco." Parou embaixo de uma árvore, sentou-se na sombra e tirou os tênis. As meias estavam manchadas de sangue seco. Olhou para os pés e soltou um suspiro cansado. Lembrou das palavras da mãe: "A fé leva." Mas ali, o que doía não era a falta de fé. Era o corpo, o calor, o cansaço acumulado. Abriu a garrafinha de água, que já estava morna, e molhou os lábios. Enquanto respirava fundo, ouviu passos se aproximando. Um grupo de 3 romeiros caminhava em silêncio. Um deles acenou com a cabeça. "Tá difícil?" "Mais do que eu imaginava." "No começo é assim. Depois o corpo acostuma ou a mente fica mais forte. Não sei qual dos dois vem primeiro." Os 3 sentaram-se com ele. Compartilharam frutas, palavras e silêncio. Rafael descobriu que um deles, Vicente, fazia aquela romaria todo ano em agradecimento pela cura da esposa. O outro, Geraldo, era ex-alcoólatra. A mais nova, Tainá, não falava muito, mas seus olhos contavam uma história de luto recente. Eram desconhecidos, mas havia uma ligação invisível entre eles. Todos buscavam algo além de si. Caminharam juntos durante algumas horas. O ritmo dos passos se alinhava com as histórias que iam surgindo. Rafael, aos poucos, falava. Contou da gráfica, das dívidas, da filha, da ponte, não com vergonha, mas com uma dor honesta, quase aliviada. Vicente colocou a mão no ombro dele. "Você não chegou até aqui à toa. Esse caminho transforma." No final da tarde se despediram em uma bifurcação. Cada um seguiria um rumo diferente, com diferentes prazos e trajetos. Rafael seguiu sozinho, mas se sentia menos só. Mais tarde, as nuvens se formaram no horizonte. Uma chuva fina começou a cair, e ele encontrou abrigo debaixo de uma marquise velha, próxima a uma escola rural. O cheiro de terra molhada era intenso, quase reconfortante. Estava encharcado,
mas sentia o coração mais leve do que antes. A chuva lavava o corpo e, de certo modo, a alma também. Ao anoitecer, foi abordado por um senhor que morava na casa ao lado da escola. "Tá indo para onde, moço?" "Aparecida." "Sozinho?" "Sim." "Quer uma sopa? A patroa fez demais aqui." Rafael aceitou. Sentou-se na varanda simples, com uma tigela quente nas mãos. O dono da casa se chamava Mário, um ex-caminhoneiro aposentado. A esposa, Dona Rita, era pequena, falante e sorridente. "Todo ano passa gente aqui nessa fé bonita. A gente não tem muito, mas sempre dá para dividir." A comida aqueceu o estômago e o espírito. Depois, dormiu num colchão velho que eles estenderam no chão da sala. O som da chuva no telhado e o cheiro de lenha queimada o embalaram num sono profundo. Na madrugada, sonhou com uma estrada iluminada por velas e pessoas caminhando com os pés descalços, cantando em uníssono. Ele caminhava junto, mas não via seus próprios pés. Sentia-se leve, como se não estivesse pisando no chão. Ao acordar, agradeceu ao casal pela generosidade. "Vocês não sabem o quanto isso significou para mim." Dona Rita sorriu, com as mãos na cintura. "Quando a gente ajuda, é como se ajudasse a nós mesmos também. Vai com Deus, meu filho." Rafael pegou a mochila, colocou o terço no bolso da frente e partiu. O corpo ainda doía, mas havia algo novo dentro dele. Uma centelha de força que vinha não da lógica, mas da experiência de ser acolhido no meio do nada. E isso, pensou ele, talvez fosse o primeiro verdadeiro milagre do caminho. A estrada parecia interminável naquela tarde abafada. O céu, agora encoberto por nuvens pesadas, dava sinais de tempestade. Rafael sentia o corpo exausto, como se cada músculo gritasse em protesto. O calor úmido grudava na pele, e a água da garrafinha tinha acabado horas antes. Seus passos já não eram firmes. Andava arrastado, os olhos semicerrados, tentando manter o foco à frente. Passou por um campo aberto, depois por um trecho de mata fechada, onde o silêncio se tornava quase opressor. Sentia a cabeça girar, o estômago vazio, a boca seca. O suor já não descia, e isso o assustava. "Não posso parar agora. Só mais um pouco", murmurava, como se isso fosse suficiente para vencer o corpo. Mas, de repente, o chão pareceu subir. Cambaleou, tropeçou numa raiz exposta e caiu de joelhos. Tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Ficou ali, encostado numa árvore, sentindo a visão escurecer nas bordas. A noite começava a cair, e ele estava sozinho, em um trecho ermo de estrada rural, sem sinal de celular, sem abrigo, sem forças. Fechou os olhos, tentando controlar o pânico. Pensou em Mariana, em Isadora, na mãe. Pensou que talvez aquele fosse seu limite. "Maria, se a senhora ainda me escuta, me ajuda", sussurrou, com a voz embargada. Foi quando ouviu passos. Fracos, mas constantes. Tentou abrir os olhos, mas tudo girava. Sentiu alguém tocando seu ombro com delicadeza. "Moço, tá sentindo alguma coisa? Consegue me ouvir?" A voz era de mulher, firme, mas suave. Ele apenas murmurou algo ininteligível. "Vem, vamos te tirar daqui." Rafael não soube ao certo como, mas sentiu que estava sendo carregado. Lembrava de troncos, folhas e o cheiro de chá e madeira. Quando abriu os olhos novamente, estava deitado num colchão, coberto por uma manta fina. O quarto era simples, iluminado por um lampião pendurado num gancho. Do lado, uma senhora de pele morena, cabelos presos e olhos serenos, mexia numa caneca com cuidado. Acordou, que bom. Achei que ia ter que chamar o médico da vila. Onde eu tô?" "Aqui é o sítio da minha família. Meu nome é Célia. Te encontrei desmaiado perto da estrada. Tava desidratado e quase em choque térmico." Rafael tentou se levantar, mas ela o impediu com um gesto. "Fica quieto. Tome esse chá, vai te ajudar." Bebeu devagar. O líquido era amargo, mas reconfortante. O calor se espalhou pelo corpo como um abraço. "Por que me ajudou?" "Porque alguém já fez o mesmo por mim um dia, e porque ajudar quem precisa é a coisa mais humana que existe."
Durante aquela noite, Célia preparou uma sopa simples e o ouviu falar. Ele contou sua caminhada, resumiu suas dores, falou da promessa. Ela escutou sem interromper, os olhos atentos. Sabe, Rafael, muita gente só lembra de pedir ajuda quando tudo desaba, mas a fé não é só um grito de socorro, é também uma semente. E semente a gente planta antes da chuva, não durante a enchente. Ele ficou em silêncio por um momento. Você fala como minha mãe. Talvez porque toda mulher que já perdeu muito aprende a falar com o coração. Ela então contou sua história. Tinha perdido o marido num acidente de moto, criado os 2 filhos sozinha, vivido anos com um tumor que a medicina dizia incurável. Até que um dia, em Aparecida, ajoelhou-se diante da imagem da Virgem e pediu por paz. A cura veio depois, mas a paz... Aquela foi instantânea. Antes de dormir, Rafael se virou para ela. Célia, obrigado. Se não fosse por você... Não fui eu, meu filho. Eu só estava no lugar certo, na hora certa. Às vezes, a gente é só instrumento. Naquela noite, ele dormiu profundamente. Pela primeira vez desde o início da caminhada, sentiu-se cuidado. E no fundo da alma, algo se acalmou. O dia amanheceu com um céu limpo, de azul vibrante, como se a própria natureza estivesse anunciando um novo capítulo. Rafael acordou com o cheiro de pão de milho recém-assado. Célia já estava de pé, mexendo o fogo no fogão a lenha. Ele se sentia revigorado, como se o corpo tivesse finalmente se reconciliado com a alma. Dormiu bem? Ela perguntou, servindo uma caneca de café preto. Como há anos não dormia? Vai seguir viagem hoje? Sim, acho que está na hora. Ela embrulhou 2 pães e um pedaço de queijo, para comer no caminho, e leve isso também. Entregou a ele um pequeno frasco de vidro com óleo de andiroba. Bom para dor nos pés, vai te aliviar um pouco. Célia, não tenho como agradecer. Já agradeceu. O jeito como olha diferente do dia que chegou, isso é o maior agradecimento. Rafael se despediu com um abraço longo. Seguiu pela estrada de terra que ligava o sítio à rodovia. A paisagem ia mudando aos poucos. O horizonte ganhava novos contornos e a presença dos romeiros aumentava. Grupos com camisetas de paróquias, idosos de passo lento, jovens cantando com violão. Cada rosto carregava fé, dor e esperança. Quando viu a primeira placa com a seta indicando Aparecida 15 químores, o coração apertou. O suor escorria pela testa, os pés latejavam, mas havia uma chama acesa que nem o cansaço apagava. Ele andava mais rápido, como se cada metro encurtasse uma dor antiga. Ao alcançar a cidade, sentiu o impacto. A basílica surgia ao longe, imponente e serena. As torres tocavam o céu, e a cúpula refletia a luz do sol da tarde. Era maior do que ele lembrava da infância, e mais sagrada do que jamais imaginara. Rafael atravessou a passarela do rio Paraíba com lágrimas nos olhos. Os passos eram lentos, não por dor, mas por reverência. Cada degrau que subia parecia lavar anos de culpa, medo e dúvida. Entrou na basílica com o coração disparado. O cheiro de incenso, o som do coral ao fundo, a luz suave que entrava pelos vitrais, tudo era um abraço. Caminhou até o altar, ajoelhou-se e deixou o peso cair. As lágrimas vieram sem resistência. Não eram só de emoção, eram de entrega. Eu não vim pedir, nem cobrar, só queria encontrar paz e... Eu encontrei, sussurrou. Ficou ali por minutos que pareceram horas. Lembrou do pai no hospital, da promessa de menino, da ponte onde quase desistiu. E agora, ali, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele sentia que tinha voltado para casa, não a de tijolos, mas a que se constrói por dentro. Depois de rezar, levantou-se e acendeu uma vela. Ao lado, uma senhora de idade colocou a mão no ombro dele. Você chegou. Ele apenas assentiu com os olhos marejados. Às vezes é só isso que a gente precisa... chegar. Ela sorriu e se afastou, sumindo entre os romeiros. Mais tarde, andou pela esplanada, comprou uma medalhinha para Isadora e outra para Mariana. Sentou-se num banco e viu o vai e vem de pessoas com os mesmos olhos
que um dia carregaram desespero. Agora, ele via algo novo em si. Uma serenidade que não vinha de soluções, mas de rendição. Quando o sino tocou, Rafael olhou para o alto. O som ecoava como um chamado, não ao fim da jornada, mas ao recomeço. E naquele instante, entendeu que a caminhada não havia terminado. Ela estava apenas mudando de forma. O sol já havia se posto quando Rafael decidiu se afastar um pouco do movimento da basílica. Sentia a necessidade de silêncio, de um espaço onde pudesse processar tudo o que estava vivendo. Caminhou até uma colina próxima, onde havia algumas árvores e bancos de madeira voltados para a cidade. A brisa da noite era fresca, o céu começava a se encher de estrelas. E a paz que ele carregava agora não parecia frágil. Era sólida, como se tivesse fincado raízes dentro dele. Sentou-se num banco, tirou os tênis e esticou as pernas doloridas. O cansaço ainda estava ali, mas havia sido transformado. Não era mais um peso. Era a marca de uma travessia. Pegou o terço no bolso e o segurou entre os dedos. As contas gastas da mãe pareciam carregar a história de gerações. Fechou os olhos, não para rezar com palavras, mas para escutar. Como se o coração, em silêncio, dissesse tudo o que a boca não sabia dizer. Foi então que sentiu algo diferente. Um calor suave ao redor, como um manto invisível envolvendo seu corpo. Abriu os olhos devagar. E ali, de pé a poucos metros de onde estava, uma mulher de vestes claras o olhava com ternura. Ela não falava, mas a presença dela dizia mais do que qualquer palavra. Era serena, silenciosa, envolta por uma luz suave que não cegava, mas aquecia. Rafael não se mexeu. Não sabia se estava sonhando, delirando ou vivendo algo que desafiava a lógica. Mas não sentia medo. Sentia paz. A mulher caminhou lentamente até ele e parou ao seu lado. Seus olhos eram profundos, como se enxergassem além da carne. Rafael quis falar, mas não conseguia. Apenas respirava fundo, tentando conter o choro que ameaçava explodir de dentro. Ela estendeu a mão e tocou o ombro dele. O toque era leve, mas firme. Um calor percorreu seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, e naquele momento, imagens começaram a passar diante dos olhos dele, não como visões, mas como memórias vivas. Viu a mãe ajoelhada rezando por ele na infância. Viu Mariana chorando no quarto, escondida, enquanto ele tentava esconder as cobranças. Viu Isadora dormindo abraçada ao desenho que fizera para o pai. Viu a ponte, o abismo, o quase fim. E depois viu os rostos de Vicente, Joel, Célia, Dona Rita. Gente comum, que o ajudou sem esperar nada em troca. E por fim, viu ele mesmo. Não o homem derrotado, mas o homem de agora. Que caiu, andou, chorou, levantou. Que teve coragem de voltar a ser pequeno para reaprender a caminhar. As lágrimas escorreram, silenciosas. "Sou eu mesmo?" murmurou. A mulher assentiu com um olhar, como se dissesse, "Sim, e sempre foi." Então ela estendeu algo a ele. Um terço. Parecia novo, mas familiar. Rafael o pegou com as mãos trêmulas. Era de madeira clara, com uma cruz simples, mas firme. Ao tocá-lo, sentiu um calor que ia além do corpo. Era como um lembrete de que ele não estava só. Nunca esteve. Quando levantou os olhos, a mulher já não estava mais ali, mas o banco onde ela estivera ainda guardava o calor de sua presença. Rafael permaneceu ali por um tempo, olhando para o terço em suas mãos. Depois levantou-se devagar, os olhos voltados para o céu. A cidade dormia abaixo dele. Mas dentro dele, algo tinha despertado. Desceu a colina em silêncio. Não precisava entender, só precisava seguir. E agora, sabia exatamente onde seus pés deveriam pisar. Rafael deixou Aparecida numa manhã de céu claro, com o novo terço pendurado no pescoço e o velho guardado no bolso. O corpo ainda doía, mas havia leveza nos passos. Já não era mais o homem que chegou ali dias atrás. Voltava para casa sem respostas prontas, mas com algo mais valioso, a certeza de que podia recomeçar. No ônibus de volta ficou em silêncio quase o trajeto inteiro.
Olhava pela janela os morros, as casas simples, as plantações. O mundo parecia o mesmo, mas dentro dele tudo tinha mudado. Em momentos apertava o terço e sussurrava agradecimentos. Não por milagres visíveis, mas pela paz que agora carregava no peito. Chegando em Diadema, desceu com a mochila nas costas e o coração apertado. Era hora de encarar o que havia deixado para trás. Mariana, Isadora, as dívidas, a vida suspensa. Sentia medo, sim, mas agora não deixaria o medo decidir por ele. Ao tocar a campainha de casa, ouviu os passos apressados de Isadora. Quando a porta se abriu, ela pulou no colo dele sem dizer nada. Mariana apareceu logo atrás, surpresa. — Você tá bem? — perguntou com os olhos vermelhos. — Tô, e... voltei. Eu pensei que não ia mais te ver. Eu pensei muita coisa também, mas lá em Aparecida encontrei algo que eu tinha perdido faz tempo. Entraram. A casa era a mesma, mas o clima era diferente. Sentaram-se os três na sala. Rafael contou tudo. A caminhada, as dores, os encontros, os silêncios. Não omitiu nada. Mariana ouviu calada, segurando a mão dele. No fim, ela disse: Eu não sei o que mudou, mas eu consigo sentir. Você tá diferente. Porque eu descobri que não preciso ser forte o tempo todo. Só preciso ser verdadeiro. Nos dias que se seguiram, Rafael reorganizou a rotina. Foi até o Sebrae buscar orientação sobre finanças pessoais. Procurou por vagas de emprego e reenviou currículos antigos. Ligou para antigos clientes da gráfica, não para cobrar, mas para retomar laços. Foi numa dessas ligações que ouviu a voz de Álvaro, dono de uma loja de materiais escolares. — Você sumiu, rapaz. A gráfica ainda tá funcionando? — Fechei, mas tô voltando aos poucos. Se precisar de alguém para organizar estoque, atender, qualquer coisa, aparece aqui amanhã às 8. Vamos conversar. No dia seguinte, Rafael chegou cedo. A loja era movimentada, o clima era bom. Álvaro o contratou como assistente. O salário era modesto, mas justo. E mais do que isso, era um recomeço digno. Em casa, Mariana começou a sorrir com mais frequência. Isadora, mesmo sem entender tudo, percebia o pai mais presente. As noites passaram a ser de conversa e oração. Sentavam-se juntos, segurando o terço e agradecendo pelo dia, mesmo com as contas ainda abertas sobre a mesa. — A gente vai conseguir, Mari. Um passo de cada vez, como foi na estrada. — Eu acredito, agora me acredito mesmo. Aos poucos começaram a quitar dívidas. Rafael anotava tudo em um caderno simples. Entradas, saídas, metas. Reduziram gastos, venderam mais alguns pertences, mas sem desespero. Era uma decisão, não uma derrota. Os vizinhos notavam a mudança. O homem calado e abatido agora sorria, cumprimentava, oferecia ajuda. Um dia, no ponto de ônibus, encontrou um conhecido que comentou: — Você tá com um brilho diferente nos olhos. Rafael respondeu com simplicidade: — É que agora eu ando com mais fé do que medo. Na parede da sala, colocaram um pequeno altar com a imagem da Virgem Maria e os 2 terços, o antigo da mãe e o novo da colina. Era o espaço sagrado da casa. E ali, todas as noites, agradeciam não pelo que tinham, mas por quem estavam se tornando. O novo trabalho trouxe rotina e dignidade de volta à vida de Rafael. Acordava cedo, tomava café com Mariana e Isadora, colocava o uniforme simples da loja e seguia para o ponto de ônibus com uma sensação que não sentia havia anos: propósito. Álvaro, o patrão, era firme, mas justo. Ensinou Rafael a controlar o estoque, organizar pedidos, lidar com clientes difíceis. — Você tem boa comunicação. Dá para crescer aqui dentro se continuar nesse ritmo. Essas palavras simples faziam brilhar uma confiança que Rafael julgava morta. A cada elogio, ele se lembrava de que era capaz, que nunca deixou de ser. Aos poucos, com o salário fixo e a disciplina aprendida na dor, ele e Mariana começaram a colocar a vida em ordem. A primeira dívida paga foi a mais antiga, com a fornecedora de papéis da antiga gráfica. — Nossa, faz 3 anos que ninguém pagava isso — disse a atendente ao telefone. —
É pouco, mas é de coração. Quero limpar meu nome com verdade, respondeu ele. Mariana também voltou a trabalhar meio período em um salão de beleza no bairro. O dinheiro ainda era curto, mas pela primeira vez em muito tempo entrava mais do que saía. Se a gente continuar assim, em 2 anos a gente quita tudo, ela disse com um sorriso contido. Ou até antes, com fé e pé no chão. As noites se tornaram o momento mais sagrado da casa. Após o jantar, desligavam a TV, sentavam-se no pequeno altar improvisado e rezavam juntos. Isadora fazia questão de segurar o terço novo. Esse aqui é o da promessa do papai, dizia com orgulho. Na igreja do bairro, Rafael começou a frequentar as missas de domingo com regularidade. Num sábado à tarde, foi convidado por um dos coordenadores para participar do grupo de apoio a endividados. Se você tem uma história forte, muita gente se calaria com vergonha, mas se você contar, pode ajudar quem está no fundo do poço. Rafael hesitou, depois aceitou. Não por vaidade, mas por gratidão. E ali, no salão paroquial, com paredes descascadas e cadeiras de plástico, falou pela primeira vez em voz alta sobre tudo o que viveu. As pessoas ouviram em silêncio. Algumas choraram. Outras, ao final, vieram abraçá-lo. Você falou o que eu nunca tive coragem de dizer, disse um senhor de boné encardido. Eu pensei em desistir semana passada. Hoje, vou tentar mais um pouco, confidenciou uma mulher de voz trêmula. Naquele dia, Rafael voltou para casa sentindo algo novo. Não era apenas superação, era missão. Sentia que precisava devolver ao mundo o que tinha recebido sem merecer. E isso o movia. Com o tempo, ele e Mariana começaram a orientar vizinhos e amigos sobre como controlar gastos, renegociar dívidas, evitar empréstimos perigosos. Não eram especialistas, eram sobreviventes, e isso valia mais. Certa tarde, Rafael entrou em uma pequena papelaria do bairro para comprar material para Isadora. A dona, uma senhora simpática, comentou: "Tô precisando de alguém para cuidar das redes sociais da loja, mas é difícil achar quem entenda o nosso dia a dia." Ele sorriu. "Se a senhora quiser, posso ajudar. Trabalhei anos com gráfica, tenho boas ideias. Posso mostrar." "Então me mostra. Se der certo, a gente conversa." Era uma simples conversa. Mas Rafael sabia que portas se abrem para quem anda com verdade. Na volta para casa, parou diante da imagem de Nossa Senhora na entrada da igreja. Ficou ali alguns minutos. "Eu não vim pedir nada hoje, só agradecer, porque cada passo, cada recomeço, carrega sua presença." E ao olhar para cima, viu o céu limpo, como naquele dia em que chegou a Aparecida. O mesmo céu. Mas agora, com um novo horizonte diante dos olhos. Com o passar dos meses, Rafael foi se tornando uma referência silenciosa no bairro, não por grandes conquistas materiais, mas pela transformação evidente que inspirava. Gente que antes evitava olhar nos olhos, agora o cumprimentava com respeito. A dor que ele carregava virou ponte para outras histórias. Foi Álvaro, o patrão, quem sugeriu a primeira semente de um novo projeto. "Você já pensou em ensinar outras pessoas a sair das dívidas? Tem muita gente aqui no bairro com vergonha de pedir ajuda." Rafael hesitou. "Eu não sou especialista, mas tenho o que ninguém mais tem, vivência. Isso vale mais do que diploma." A ideia ficou martelando. E numa tarde de sábado, Rafael e Mariana se sentaram à mesa da cozinha com uma folha de papel e uma caneta. Começaram a rascunhar. Encontros quinzenais, rodas de conversa, partilha de histórias, dicas básicas de planejamento financeiro. Não para ensinar como enriquecer, mas como não afundar de vez. "Vamos chamar de recomeçar?" sugeriu Mariana. "É isso. Porque é exatamente o que a gente fez." A igreja cedeu um espaço simples, uma sala com ventilador barulhento e quadro branco. No primeiro encontro, apareceram apenas 5 pessoas. Rafael quase desanimou, mas lembrou-se do primeiro passo que dera na estrada lá atrás, e continuou: "A gente não veio aqui para se fazer de vítima, veio para olhar para frente. E para fazer isso, a gente precisa deixar o medo na porta." As reuniões começaram a crescer. Gente simples de todos os cantos do bairro começou a aparecer. Alguns queriam falar,
outros só ouvir. Aos poucos, criavam coragem para expor números, confissões, erros. Ali ninguém julgava, porque todos sabiam o gosto da humilhação. Em uma das rodas, uma senhora de nome Heloísa contou que não conseguia dormir por causa de uma dívida com o banco. Rafael a ouviu com atenção. Você já foi lá pessoalmente? Não, tenho medo. Vamos juntos, só para conversar. Ninguém vai te prender por dever. E foram. No fim conseguiram renegociar, parcelas dentro do que ela podia pagar. Quando saíram da agência, ela chorou. Eu achei que nunca ia conseguir respirar de novo. Com o tempo, empresários locais começaram a se interessar. Um mercado doou lanches para os encontros. Um contador voluntário ofereceu consultoria básica. Um jovem da comunidade criou um perfil no Instagram para divulgar as reuniões. O nome Recomeçar ganhou força. Rafael foi chamado para contar sua história em uma rádio comunitária. A entrevista durou 20 minutos e tocou quem ouvia. A gente não está aqui para resolver a vida de ninguém, mas para lembrar que ninguém precisa afundar sozinho. Depois disso, surgiu o convite para gravar um episódio de um podcast local sobre superação. Mariana foi junto, falou com delicadeza, contou sobre os dias de silêncio, o medo de perder a família e a coragem de recomeçar do zero. A fé não nos livrou da tempestade, mas nos deu abrigo dentro dela. O episódio viralizou na cidade. Vários grupos de igrejas, associações de bairro e escolas entraram em contato. Rafael, sem perceber, tornara-se símbolo de algo maior que ele, mas nunca perdeu a simplicidade. Continuava trabalhando na papelaria, ajudando a filha com a lição de casa, cuidando da horta pequena no quintal. Sempre com os pés no chão. Você não tem medo de crescer demais com esse projeto? Perguntou Álvaro um dia. Tenho. Por isso quero crescer do jeito certo, com verdade, do mesmo jeito que aprendi a caminhar de novo. E assim, o que começou com dívidas e vergonha se transformava pouco a pouco num movimento de esperança. Os encontros do projeto Recomeçar passaram a acontecer toda semana. A sala já não comportava tanta gente. Crianças sentadas no chão, idosos em pé perto da porta, mães com bebês no colo. A voz de Rafael ecoava entre aquelas paredes com mais força a cada encontro, não por volume, mas por verdade. A maior dívida que a gente tem não está no banco, está na alma. É com a gente mesmo. É quando a gente desiste de tentar. Aquele espaço se tornara um abrigo coletivo. Mais do que falar de finanças, falavam de medo, vergonha, dignidade. Ali os números eram consequência. O foco era o humano. Certo dia, um jovem chamado Leandro, de 22 anos, pediu para falar. Estava calado havia semanas, sempre no fundo da sala. Eu tentei me matar no ano passado, por causa de uma dívida de R$6.200. Só que o que mais doía não era o dinheiro. Era sentir que eu tinha virado um fracasso, um lixo. A sala ficou em silêncio. Rafael se levantou e foi até ele. E hoje você está aqui, de pé, falando. Você não é um lixo, Leandro. Você é prova viva de que recomeçar é possível. Ao final, os dois se abraçaram. Outros vieram junto. Formaram uma corrente espontânea, de mãos dadas, lágrimas sinceras escorrendo em rostos cansados. Era como se todos estivessem dizendo: eu também já estive no fundo, e ainda assim estou aqui. Com o tempo, a história de Rafael chegou a outras cidades. Um grupo de jovens de Santo André pediu autorização para usar o nome Recomeçar e replicar o modelo. Depois foi a vez de um padre em Taubaté, e então uma assistente social em Itapevi. Rafael não se via como fundador de nada. Só queria que mais gente soubesse que existia uma saída, e cada novo grupo era um milagre nascendo em solo difícil. Durante uma palestra em uma escola pública, uma professora se aproximou no final. Você mudou a minha forma de ver meus alunos. Eles chegam aqui cheios de dor em casa e a gente só cobra nota. Obrigada por me lembrar que eles precisam ser ouvidos também. Essas palavras o marcaram. E naquele dia, de volta para casa, olhou para Isadora brincando na sala com um sorriso leve. Pensou, que bom que ela vai crescer vendo tudo isso.
Que bom que vai entender, desde cedo, que fé também é ação. Foi então que recebeu uma carta inesperada. Vinha de São Bento do Sapucaí. Era de Célia. Escrevia com letra caprichada num papel florido. Contava que a saúde estava boa, o sítio continuava humilde e fértil. Vejo seu nome na rádio às vezes. Fico feliz. Mas o que mais me alegra é saber que aquele homem que chegou caído na estrada agora levanta outros. Rafael leu e releu a carta. Na semana seguinte decidiu visitá-la. Pegou o ônibus como da última vez. O caminho parecia mais curto, como se cada curva agora fosse familiar. Célia o recebeu com um abraço longo e um café passado na hora. Conversaram por horas na varanda. Você fez o que devia ser feito. E mais. Ajudou outros a não se perderem de si. Mas ainda me sinto pequeno diante de tudo. E é aí que mora tua força. Na volta, Rafael carregava mais que gratidão. Carregava um senso de missão consolidado. Aquilo já não era sobre ele. Era sobre todos que, como ele, precisaram perder tudo para reencontrar o que importa. O movimento crescia, mas ele sabia, precisava manter a alma no chão, os olhos atentos e o coração aberto, porque quando se cuida de gente, tudo precisa ser feito com reverência. Certa tarde, enquanto limpava o altar de casa com Isadora, Rafael pegou o terço de madeira clara, aquele que recebera após a aparição, e notou algo que nunca havia percebido com atenção. Havia uma pequena inscrição, quase apagada, na parte de trás da cruz. Levou à luz da janela apertando os olhos para decifrar. Ali, em letras miúdas e gastas, lia-se: Maria do Carmo, 1954. O nome soava familiar, muito familiar. Mari, você lembra o nome da minha avó? A mãe da minha mãe? Era Maria do Carmo, né? Sim, mas esse terço... O coração de Rafael disparou. Foi até a caixa de lembranças antigas, onde guardava fotos da infância. Encontrou uma imagem antiga, envelhecida pelo tempo, sua avó sorrindo com um terço muito parecido pendurado no pescoço. O mesmo modelo. A mesma madeira, a mesma cruz simples. Ligou para Dona Zilda com a voz embargada. Mãe, o terço da avó Maria. Você ainda tem ele? Aquele que ela usava todo dia sumiu há décadas. Depois que ela morreu, nunca mais encontramos. Acho que ele voltou. Contou sobre a inscrição. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então a voz da mãe, embargada, saiu em sussurro. Esse terço acompanhou sua avó até os últimos dias. Ela dizia que, quando estivesse do outro lado, pediria à Virgem para cuidar dos netos. Talvez ela tenha cumprido. A mente de Rafael girava. Não conseguia explicar como aquele terço desaparecido há mais de 20 anos foi parar em suas mãos, numa colina distante, entregue por uma presença que ele acreditava ser a própria Mãe de Deus. Mas, no fundo, não precisava de explicação. Aquilo era um milagre, não daqueles que se lê em manchetes, mas daqueles que se sente na carne, no espírito, na memória. Nos dias seguintes, decidiu levar o terço até a igreja. Procurou o padre Joaquim, já idoso, mas lúcido e acolhedor. Padre, posso te mostrar uma coisa? Contou-lhe a história, o caminho, a aparição, a inscrição, o reencontro com o nome da avó. O padre segurou o terço com reverência e fechou os olhos. Rafael, há coisas que escapam da lógica. E há momentos em que Deus se manifesta de forma simbólica, mas profunda. Talvez esse terço tenha sido uma ponte entre gerações, um sinal de que você não caminhou sozinho. O senhor acha que foi ela mesma, a Virgem Maria? O que importa não é provar se foi ou não. O que importa é o que mudou em você depois daquele encontro. E isso ninguém pode negar. Rafael saiu da sacristia com os olhos úmidos e o coração aquecido. Passou pela capela lateral, onde sempre gostava de sentar-se em silêncio. Rezou. Não para pedir, mas para agradecer. E enquanto apertava o terço entre os dedos, sentiu uma certeza inabalável.
A vida dele não havia sido salva apenas para recomeçar, mas para guiar outros ao mesmo caminho. Certa noite, ao encerrar um dos encontros do Recomeçar, contou a história do terço para os presentes. A sala ficou em silêncio. Depois, uma senhora levantou a mão. Então o milagre foi o terço? Ele sorriu. Não. O milagre foi eu ter sobrevivido à vergonha, à dor, ao medo. O milagre foi ter encontrado pessoas no caminho que me acolheram. O milagre é estar aqui com vocês. E naquele instante algo se confirmou dentro dele. Não era mais apenas Rafael, o homem que caiu e levantou. Era agora um elo, entre o passado e o presente, entre a fé e a ação, entre a promessa feita na infância e o propósito que agora guiava seus passos. Os meses seguintes trouxeram estabilidade e aconchego à casa de Rafael. As contas antes empilhadas como sentença de fracasso, agora estavam organizadas numa pasta azul clara, com etiqueta escrita à mão. Quitadas. Havia ainda outras em andamento, mas já não causavam pânico. Eram parte do processo. Mariana voltou a sorrir de forma inteira. Não mais com aquele sorriso contido de quem espera o próximo tombo. Ela agora ria com liberdade, contava piadas durante o jantar, planejava coisas simples como pintar a sala ou comprar um ventilador novo para o quarto. Isadora crescia esperta, amorosa, atenta. Pai, você ainda está ajudando aquelas pessoas lá na igreja? Tô sim, meu amor. Elas também têm uma filha? Algumas têm. Então não deixa o medo ganhar delas, tá? Rafael sorriu e a abraçou. Se prometo. Aquela casa que já fora cenário de silêncio e tensão se transformara num lar. Não por causa de conquistas materiais, mas pelo que agora preenchia o espaço entre as paredes. Paz, diálogo, fé. Um dia, Mariana chegou do trabalho com os olhos brilhando. Rafael, acho que tô grávida. Ele parou por um segundo, surpreso. Tem certeza? Fiz o teste. Positivo. Um silêncio tomou conta do ambiente, logo rompido por um abraço longo, forte, cheio de lágrimas. Não era um susto, era um presente. O primeiro exame confirmou tudo. A gestação estava saudável. A médica disse que o bebê se desenvolvia bem, o coração batia forte. Rafael acompanhava cada consulta com atenção redobrada, como se vivesse um milagre a cada batida no monitor. Na cozinha, montaram um calendário com anotações sobre exames, nomes possíveis e frases de incentivo. Vai ser menino ou menina? Perguntou Isadora. Seja o que for, vai ser bem-vindo, respondeu Mariana. Vai ser amado, completou Rafael. Durante a gravidez, os três passaram a rezar todas as noites com mais intensidade. No altar da sala, o terço da avó ganhava lugar de destaque, ao lado da imagem da Virgem Maria e de um bilhetinho de Isadora escrito com lápis de cor. Obrigado por cuidar da nossa família. As manhãs de domingo se tornaram momentos sagrados. Acordavam cedo, arrumavam-se juntos e caminhavam até a missa. Após a celebração, tomavam café na padaria ao lado da igreja, onde trocavam sorrisos com os frequentadores e compartilhavam planos. Na horta do quintal, Rafael plantou novas mudas de alface, couve e cheiro verde. Agora vamos cuidar de tudo com calma, como a vida ensinou, disse ele regando com cuidado. Isadora ajudava e Mariana observava com a mão sobre a barriga. Os encontros do Recomeçar continuavam firmes. Novos voluntários se somaram, e agora o grupo havia se dividido em núcleos por bairro. Rafael, mesmo com as demandas da casa, seguia presente, não como líder distante, mas como irmão de caminhada. Um dia, ao final de um desses encontros, uma mulher se aproximou. Seu Rafael, eu estava pensando em desistir, da vida mesmo. Mas ouvi sua história e decidi dar mais um passo. Obrigada. Ele segurou as mãos dela. Não sou eu que salva ninguém, mas fico feliz que minha dor tenha servido de ponte para sua esperança. Naquela noite, antes de dormir, Rafael acendeu uma vela no altar e ficou em silêncio. O vento da janela balançava a cortina devagar, como uma respiração tranquila. Ele olhou para o terço antigo, o novo, a imagem da Virgem.
A senhora me encontrou na beira do fim e me trouxe de volta. Agora, tudo o que eu fizer é por gratidão. E assim, cercado de amor, fé e um futuro que se desenhava sem pressa, Rafael seguia vivendo, um dia de cada vez, mas com o coração firme como nunca. Era fim de tarde quando Rafael caminhava sozinho pela pracinha perto de casa, onde costumava ir com Isadora nos dias de folga. O céu exibia tons alaranjados e o cheiro de pipoca misturava-se ao som das crianças correndo. Sentou-se num banco de madeira, o mesmo onde meses atrás refletira sobre o caos em que a vida se encontrava. Agora, tudo era diferente. Não perfeito, mas verdadeiro. Do bolso da camisa, tirou o terço, o da avó. Passou os dedos pelas contas sem pressa. Cada uma carregava um capítulo da história que jamais imaginaria viver. Da dor, da queda, do medo, mas também do perdão, da transformação, da graça. Respirou fundo, como quem aceita. E ali, olhando o céu mudar de cor, falou em voz baixa, quase num sussurro. Eu entendi, Maria. A senhora não me livrou da luta, mas me ensinou a lutar. Não me tirou da dor, mas me deu companhia dentro dela. De volta em casa, Isadora correu para abraçá-lo. Pai, a mãe falou que o bebê já está ouvindo a gente. Ele sorriu. Então vamos conversar com ele, né? Ajoelhou-se diante da barriga de Mariana, colocou a mão ali e falou baixinho. Oi, meu filho, aqui é o seu pai. A gente está te esperando com todo o amor do mundo. Sua irmã já quer te ensinar a brincar. E a mamãe é a mulher mais forte que eu conheço. Mariana sorriu. Havia luz nos olhos dela. A gente venceu, né? Rafael respondeu sem hesitar. A gente venceu o desespero. E agora? Vive com propósito. Naquela noite, depois que a casa silenciou, Rafael escreveu num caderno novo, o mesmo onde anotava as finanças e os planos do recomeçar. Mas agora, as palavras eram outras. Se você chegou até aqui e carrega dores que ninguém vê, saiba, eu também estive no fundo. Já pensei em sumir, em desistir, em desaparecer. Mas uma presença me alcançou. Invisível, silenciosa, mas forte como a fé de uma mãe que ora em silêncio. Eu não estou te dizendo que vai ser fácil. Só estou te dizendo que você consegue. Um passo de cada vez. Respira. Caminha. Recomeça. Fechou o caderno com delicadeza e apagou a luz. Na penumbra, a imagem da Virgem Maria brilhava com a chama da vela, como se dissesse, estou aqui. Sempre estive. Na manhã seguinte, Rafael gravou um vídeo simples com o celular para as redes sociais do projeto. O rosto sereno, a voz firme. Se você chegou agora aqui, talvez esteja pensando, será que é mais uma dessas histórias fantasiosas que prometem milagres sem esforço? Não. Isso aqui não é sobre promessa vazia. É sobre verdade. Fez uma pausa. Olhou direto para a câmera. Eu estava afundado em dívidas, em culpa, em desespero. Caminhei até a Aparecida, literalmente, não esperando que Deus resolvesse tudo, mas esperando me reencontrar. E encontrei. Não foi fácil, mas valeu cada passo. Se você está no fundo, saiba que dá para sair. Com fé, com ajuda, com verdade. Antes de encerrar, sorriu com leveza. Se essa história tocou você, se te deu esperança, se fez seu coração respirar de novo, então inscreva-se aqui no canal. Tem muita gente precisando ouvir o que você ouviu. Compartilha. E fique comigo, ainda temos muito o que caminhar. Depois do vídeo, saiu para trabalhar. O céu estava limpo, o vento leve. No caminho, passou em frente à igreja e fez o sinal da cruz. E pensou com gratidão silenciosa. Talvez ela não resolva seus problemas por você, mas com certeza vai te dar força para vencê-los. E se você quer continuar essa caminhada com a gente, clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Sua jornada também pode ser o recomeço de alguém.